Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Tribuna, TV Tribuna, município de Palma Sola. Projeto Voto Não Tem Preço, tem consequências. Desde a eleição de 2008, o projeto vem sendo desenvolvido pelo Jornal Tribuna, primeiramente, e hoje TV Tribuna. E tem por finalidade fortalecer a democracia, a transparência, oportunizar os candidatos a ter uma relação com a população, mostrar seu plano de governo e ainda oportunizar o cidadão, a você que está acompanhando, conhecer melhor os candidatos de Palma Sola. Vamos começar com a apresentação dos candidatos. Iniciamos com o Dr. Silvio, candidato a prefeito pelo MDB, aqui do município de Palma Sola, falar um pouquinho sobre a trajetória e também sua vida pública, Dr. Silvio. Bom dia, Edivaldo, meu ex-paciente, bom dia, ouvintes da TV Tribuna, bom dia, meu companheiro de coligação, a vice, o seu Ivanor, e dizer a vocês que estão assistindo que foi uma decisão difícil de ser tomada por mim, pela minha esposa, pela minha família, por vários motivos, entre eles até a própria minha idade, Edivaldo. Mas, vendo a situação e pelos pedidos, pela insistência da própria população, a gente resolveu abraçar essa causa. Para falar alguma coisa da minha vida pessoal, eu cheguei em Palma Sola em 23 de março de 1979. Eu comecei a atuar como médico em Barracão e Dionísio Cerqueira, na época do Dr. Tito e do Dr. Luiz, lá no final de 78. Eu vim para cá em março de 79, como eu falei. Em junho desse mesmo ano, eu viajei a Florianópolis e, na época, a prefeita em Palma Sola era a dona Catarina Seger. E ela me convidou para ir junto com ela a uma audiência com o governador. E, infelizmente, no retorno a gente se acidentou e, infelizmente, a dona Catarina foi a óbito naquele acidente. Isso aí foi uma das coisas que até teria motivo para mim ir embora da região. Fazia 6 meses que eu estava na região, não conhecia ninguém, não tinha relacionamento com ninguém. Mas aí vem aquela história, vamos em frente, porque a vida é assim, Eu sabia da minha capacidade, sei até hoje o que eu posso fazer, onde eu posso chegar, e com o apoio da família da dona Catarina, A família da dona Catarina, uma das pessoas que mais, vamos dizer assim, me apoiou na época foi uma filha dela que era freira, que hoje também já é falecida, e eu fiquei em Palma Sola. Comecei a dar aula em agosto desse mesmo ano, e foi concluído aquele ano letivo. No ano seguinte voltei a lecionar no segundo grau, e parece mentira, mas a Laine foi minha aluna. Conheci a Laine nos bancos escolares, pessoal. Como tem muitas pessoas aqui, que eu não vou citar nomes porque eu não me lembro de todo mundo, mas tem gente que foram lideranças. Uma das pessoas que eu lembro que foi meu aluno foi o ex-prefeito Salgado Filho, o Pedro Melo dos Santos. Foi meu aluno também. E muitas pessoas aqui. Então você veja uma coisa, Edivaldo, isso foi em 1979. A partir daí conheci a Laine, depois em 83 a gente casou. Em 84 nós compramos 50% do antigo hospital e a minha vida como profissional começou a andar. Cada vez, vamos dizer assim, com mais vigor, cada vez com mais entusiasmo e sempre com o apoio da população de Palma Sola. Eu não posso, vamos dizer assim, me queixar que eu não tive apoio da sociedade de palmasolense. E esse apoio que eu tive desde aquela época, hoje é um sentido que eu tenho assim, de gratidão, de bem-estar com a população. E a gente resolveu, eu e a Laine, meus filhos, a gente ser candidato. Por quê? Para a gente retribuir tudo aquilo que a população de Palma Sola me deu durante esses 45 anos. Eu sempre digo o seguinte, Edivaldo, Palma Sola me abraçou e eu abracei Palma Sola. E esse abraço mútuo é que levou a candidatura do Silvio
a prefeito neste ano de 2024. Depois disso, depois do meu casamento, a aquisição do hospital, que era um hospital antigo, de madeira, a gente planejou a construção de um hospital melhor, com melhores condições. Em 89, a gente colocou o projeto, porque se existe uma coisa, o pessoal aqui em Palma-Sola hoje, Edivaldo, já deve estar pensando assim, o Dr. Silvio é o prefeito de planejamento, porque eu só falo em planejamento nos meus programas de rádio, nas minhas entrevistas, e planejamento, para mim, tem três situações. O que é o planejamento no setor privado? 3 situações. Primeiro, você tem que ter um plano. Ou você quer fazer um hospital? Tudo bem, vai fazer o hospital. Depois que você tem o plano, você tem que elaborar o projeto. Tamanho do hospital, quantos leitos, é que nem você construir uma casa. E no momento que você tiver isso, né, esse projeto elaborado, com as condições financeiras adequadas, você vai executar a obra. E depois de executar a obra, você vai fazer funcionar. Então, na iniciativa privada, que é a que eu tenho, vamos dizer assim, uma grande experiência, eu tenho agido dessa maneira. Na vida pública, muda um pouquinho a situação do planejamento, porque você tem o plano, você que acompanha as administrações na região, você sabe, você tem o plano. Aí, no momento que você tem esse plano, você tem que elaborar o projeto. Aí, depois da elaboração do projeto, é que você, pela parte burocrática do nosso país, é que você tem condições de ir atrás de recursos para a execução desse projeto. Então, é diferente da iniciativa privada, porque se você tem a iniciativa privada, você, para fazer um plano, um projeto, você automaticamente já tem o recurso. Na iniciativa a iniciativa pública, vamos dizer assim, na gestão pública, você, para arrumar recurso, você já tem que ter o projeto elaborado, né? Então, assim, e depois a execução. Eu digo para você o seguinte, para os ouvintes, para quem está nos assistindo, que o Dr. Silvio sabe fazer plano, ele sabe projetar, ele sabe ir atrás de recursos e ele sabe executar. E, acima de tudo, o Dr. Silvio sabe fiscalizar o destino dos recursos. Assim como eu geri, nesses 45 anos, a minha vida financeira sempre com transparência, com a minha filha, com meu filho, com a minha esposa, com os meus sócios, assim eu tenho condições e capacidade de fazer uma administração com transparência. Nos últimos tempos, eu acredito que individualmente eu fui um dos, não vou dizer o maior, mas um dos maiores investidores, né, no município. Então, tudo isso aí, esse conjunto de fatores é que levou assim a gente a ser candidato. Tenho a minha vida familiar estabilizada, né? A gente infelizmente perdeu um filho lá em 1987, mas eu tenho 2 hoje, né? A Liana, que já iniciou a UTI neonatal do Hospital Regional de Francisco Beltrão, já fazem praticamente 15 anos. Ela terminou a residência em pediatria no Hospital Santo Antônio da Santa Casa, em Porto Alegre, e veio para ser a primeira médica da UTI neonatal desse hospital regional, Walter Pequá, ali na Água Branca. O meu outro menino, né, que faleceu, que eu relatei, e depois de 10 anos a gente teve o outro, o Gerhard, que também concluiu a faculdade, já fazem 6 anos, terminou a residência faz 1 ano, né, em pediatria também, e hoje ele é o médico responsável pela rotina da pediatria do Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre. O Hospital Presidente Vargas, para quem não sabe, é o Hospital Municipal de Porto Alegre, né? Muita gente deve saber, outros não. E também ele é hoje um dos preceptores da residência de pediatria da Universidade Católica da PUC de Porto Alegre. Então, assim, meus filhos estão estabilizados, né? Consegui dar essa estabilidade para eles, dar essa formação. E aquela história, hoje a gente tem mais um pediatra na família, que é a minha nora. A Milena também fez pediatria, só que ela não fez no Hospital Presidente Vargas, ela fez no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E eles estão lá. Então, assim, gente, graças a Deus, nessa minha vida privada e pública,
Teve desafios, teve percalços, teve tristezas, mas digo para vocês que estão me escutando que teve muito mais alegria. Então esse é o Silvio, estabelecido em Palma-Sola, né? Não tenho, vamos dizer assim, o que me queixar de Palma-Sola. Também, dentro da minha atividade, eu sei que eu tive pacientes que se acidentaram lá em Santo Antônio do Sudoeste, que luxaram o ombro e que se negaram a ir a Beltrão, se negaram a ir a Dionísio Cerqueira, Santo Antônio, e vieram a Palma-Sola para quê? Para fazer a redução dessa luxação. Esse paciente eu acho que você deve conhecer muito bem, né, Edivaldo? Ok, obrigado, doutor Silvio. Esse paciente sou eu. Vamos apresentar então, né, o seu Ivanor de Moura, candidato a vice-prefeito, né, juntamente com o doutor Silvio. Quero saudar a toda a população que nos ouve, que nos assiste nesse momento, saudar aqui nosso repórter, também o doutor Silvio, aqui presente nesse momento histórico para nós, eu digo assim. Eu sou Ivanor, o filho do Dorico, como eu te chamo, né? Então, desde pequeno, desde criança, aprendi com meu pai a trabalhar na roça, né? Sou, por natureza, agricultor. Nasci aqui em Palma-Sola no ano de 1970, hoje estou com 54 anos. Então, nossa vida foi sempre trabalhar. E trabalhamos até os 30 anos com o pai e a mãe na agricultura, como jovem. Aí depois, em 2001, então, me casei com a Leila, Adriana, Pepe. Nós temos 3 filhas, né? A Leonara, a Lívia Maria e a Isadora, que são nosso tesouro, na verdade. A gente tem uma expectativa sempre, né, que a família é esse espaço sagrado, né, que a gente tem. E a minha vida pública sempre foi voltada para a questão das comunidades, né? Então, desde muito jovem, 15 a 18 anos por aí, a gente está envolvido na comunidade através da igreja, né? O meu trabalho, assim, foi pastoral, mais de 20 anos na Diocese de Chapecó. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco também, por causa, eu digo assim, dos padres que por aqui passaram, né? Então, nossa vida no início foi muito difícil na roça, e depois veio muitos cursos, né? Curso de teologia que eu fiz com o pessoal, os padres italianos que vieram para cá, me deram essa oportunidade, né? Foi a segunda turma que a Diocese criou, que foi em São Lourenço do Oeste, de 93 a 95, foi 3 anos de estudo da Bíblia, enfim, essa parte de teologia. E aí depois eu fui indo, né? Então a gente fez aqui o ensino fundamental aqui, no tempo que o Celito Pedro III era o prefeito municipal, teve uma programação muito boa aqui e muitos jovens fizeram o ensino fundamental. E como eu gostava e gosto de estudar até hoje, aí a gente foi fazer o ensino médio no Colégio Tia Jô, que fica lá em Dionísio Cerqueira, Baracão. Até hoje, quando a gente lembra da história, né, dos professores, né, e a língua assim que a gente fez aí foi a espanhola, né? Então, nesse sentido, a gente aprendeu muita coisa importante nesse período. Indo para Anchieta, em 2021, trabalhando na pastoral, a gente ficou 12 anos lá, né? Trabalhando na Anchieta, pastoral, enfim, pela diocese, pela paróquia. Eu fui da coordenação diocesana de catequese por muitos anos, né? Da pastoral familiar. E aí que veio a missão também de ser ministro do matrimônio, né? Então, hoje a gente é ministro do batismo, do matrimônio, da palavra, enfim. E aí eu tive a oportunidade também com um grupo de Anchieta, de Guarujá do Sul e Dionísio Cerqueira, que nós fizemos, então, filosofia em Araras, né, pela distância, São Paulo. Foi muito difícil, foi 3 anos de bastante dificuldade, que a gente estudava no polo aqui, o Senec de Anchieta, o antigo Senec, era aqui, e cada 6 meses a gente tinha que fazer a prova lá em Araras, então na UNAR, né. A UNAR foi uma escola muito boa, a gente aprendeu muito, né, da filosofia, né, principalmente a filosofia humana, né, de você trabalhar com a pessoa humana, e era esse campo sempre que eu gostei de trabalhar com as pessoas, né. Isso me ajudou bastante para ser hoje esse agente de pastoral que eu sou, né. Então, se olhar para a minha carteira de trabalho, está lá como agente de pastoral, foram 20 anos, né, Anchieta, Palma-Sola e Galvão, né, Galvão fica lá perto de São Lourenço do Oeste. Então, um momento histórico assim. Eu perdi a minha mãe muito jovem, a minha mãe tinha 54 anos quando faleceu, não chegou a se aposentar, deu um infarto, e perdi um irmão também mais velho que eu em
em 94 também, mas a gente sempre superando com o pai, com os outros irmãos, né? A gente vai tocando a vida. E eu tenho um apoio muito forte sempre da família, né? Porque fui vereador, inclusive, lá no município de Anchieta, né? De 2009 a 2012. Fizemos um trabalho excelente lá, tenho essa experiência também da questão legislativa e adoro política, né? Eu tenho um pouco do sangue, né? Meu pai hoje é candidato a vereador também, já foi vereador nesse município 2 vezes, né? E é uma inspiração, assim, para nós, a família. E eu tenho o apoio sempre da esposa, das filhas, né? Porque está no sangue essa questão. Antes existia o Partido dos Trabalhadores, existia o brizolismo, né? Os brizolistas, e o meu pai é daqueles brizolistas antigos, né? E o Brizola deixou muita história bonita nesse país também, na educação, enfim. E eu vim aprendendo um pouco de política desde aquele tempo. E depois, quando surgiu, em 89, que eu me filiei aqui, Partido dos Trabalhadores de Palma Sola, então a gente engrenou no partido e hoje a gente representa o partido aqui, não só Palma Sola, mas toda a região. A gente tem um reconhecimento pela história do partido, enfim, pelas lutas do povo. Então, para mim, é uma satisfação enorme ser candidato a vice-prefeito, ainda mais com o doutor Silvio. Nós estamos andando bastante por aí, uma pessoa incrível que eu não conhecia propriamente, né, mais de sua família, e hoje eu conheço a família toda e sei dessa franqueza que ele fala, né? Essa franqueza com o povo. A gente chega nas casas, não tem uma mãe, uma mulher, uma pessoa que não conheça o Silvio, né? Que não foi atendido por ele, que não teve, de repente, uma senhora que não teve um parto, né? Pelas suas mãos. Enfim, é gratificante ter uma pessoa como o Silvio, assim, sendo candidato a prefeito comigo e pela nossa história de vida, né? E assim a gente tem feito os trabalhos aí e que vale a pena o pessoal investir em nós. Obrigado aí, portanto, como definiu, né, Dr. Silvio e Ivanor, essa dupla aí que vai concorrer agora no dia 6 de outubro. Edivaldo, o pessoal que está nos assistindo, eu já fui vereador por 3 mandatos, fui presidente da Câmara, participei da elaboração da Lei Orgânica do município lá em 1990, e agora, nos últimos anos, eu estava afastado da política, vamos dizer assim, da política partidária, da política eleitoral mesmo, né? Mas, que nem eu falei no início, o pedido, a insistência, e eu disse, olha, se é para manter a coligação, o meu nome, de repente, fique à disposição. Alguns partidos que fazem parte da atual administração se retiraram, e o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Democrático Brasileiro permaneceram. A partir disso aí, né, da permanência desses 2 partidos coligados, porque assim, muita gente critica, né, porque o Partido dos Trabalhadores, o MDB, só que, gente, os últimos anos, o Partido dos Trabalhadores sempre apoiou o candidato a prefeito e o candidato a vice dessa coligação, né? Dessa coligação que mantém a hegemonia, vamos dizer assim, administrativa em Palma Sola por 8 anos. O Partido dos Trabalhadores sempre apoiou. Agora, algumas pessoas, alguns partidos resolveram, vamos dizer assim, se afastar dessa coligação para essa eleição. Então, o que a gente fez, né? A gente conversou, porque se existe uma coisa que muita gente não acredita, é que o Dr. Silvio é uma pessoa de diálogo. É uma pessoa que planeja, que sabe dialogar, que tem assim, vontade, né? Inclusive, você, como repórter da região há muito tempo, deve conhecer Paulo Roberto Savariz, que foi prefeito de Flor da Serra. Ele disse várias vezes para mim, você é um insurgente, né? Porque você não aceita muita coisa, né? Então, aí, falando inclusive assim, de repente brincadeira, de repente sério, diz assim, agora nessa campanha que eu estou descobrindo a tua vinculação com o luteranismo, né? Porque você parece insurgente que nem foi Lutero naquela época. Quer dizer, são coisas assim, eu defendo as minhas posições, defendo a posição da maioria, né? Eu parti assim, vamos dizer assim, do movimento estudantil para isso tudo. E com essa minha
liberdade, vamos dizer assim, o diálogo e coisa, a gente resolveu manter os dois partidos dentro dessa coligação. Os outros se afastaram. O que a gente vai fazer? Nós montamos a nossa coligação Palma Sola Mais. E é a que está hoje muito bem recebida e muito bem aceita na comunidade. Obrigado, doutor Silvio. Nominatas de vereadores, Ivanor. É importante nós citarmos, né? Até porque precisa, né, os vereadores, e passar o número e o nome dos vereadores, por gentileza. Então, nós com certeza aqui temos uma lista de pessoas assim da comunidade, pessoas escolhidas pela comunidade, né? São agricultores, são funcionários públicos, né? São jovens, mulheres e homens, né? Comprometidos com toda a comunidade. Então, quero trazer presente aqui todos os dois partidos, né, que compõem a nossa coligação com o número, né? Então, nós temos o Odair Celeste Paulete, que é o número 13.789. Temos o Durico, né, que é o Leodoro de Moura, 13.456. Temos a Lisete Triquês, que é uma agricultora lá da linha Triquês, 13.650. Temos o Claudir Reginato, que é motorista e agricultor, 13.333. Tem o Nelson Ferreira, que é do bairro Palmares, é o número 13.123. Temos o mecânico Frigo, que todo mundo conhece, o Friguinho, 13.150. Temos o Gilmar Vendrúsculo, que é da linha Brasil, é o popular seco, 13.113. Tem a Cláudia Horn, uma agricultora jovem aqui da comunidade da Sagrada Família, 13.130. E a Jaque Gueno, uma professora, então, que mora no distrito de Cerro Azul e também tem trabalho pela cidade, 13.013. Esses são do Partido dos Trabalhadores. Do MDB, então, Evandro Morandi, que é da minha comunidade, a comunidade de São João, né? A comunidade que eu cresci lá, número 15.698. Tem o Luiz Pinsfeld, que é da comunidade de Novo Cerro Azul, do distrito ali, 15.610. Tem também a Nilcide Lara, que é do bairro Palmares, 15.123. Tem também o Oswaldo Weschenfelder, que é 15.158. Tem a minha vizinha Patrícia Gomes, 15.013. A professora Marlete, que trabalha aí bastante no CTG, inclusive, 15.615. Rodrigo Gritti, popular Chimia, um jovem também, professor, 15.000 o seu número. Professor Rosalino Siqueira também, do nosso bairro, 15.555. E a Vera de Lara também, então, agricultora, aí do Divisor do Paraná, 15.983. Obrigado, seu Ivanor. Vamos passando aqui para a próxima questão. Se eleitos, vamos lá para o doutor Silvio aí, se eleitos em 6 de outubro agora de 2024, quais os projetos, quais os programas principal aí que vão estar buscando junto ao governo do estado, junto ao governo federal, doutor Silvio? Edivaldo, nós procuramos elaborar o nosso plano de governo, o nosso plano de ação em 4 eixos, certo? A gente está distribuindo nas comunidades, nas famílias, né, o nosso plano de governo para esses próximos 4 anos. Então a gente distribuiu da seguinte forma: o primeiro eixo, o segundo, o terceiro, a ordem aí não altera nada. Agricultura, meio ambiente e obras rurais. O segundo eixo que a gente tem seria a infraestrutura aqui da cidade e as obras urbanas. Outro eixo seria, a gente reuniu a educação, o esporte, a cultura e o lazer. E a parte, vamos dizer assim, mais vinculada ao Dr. Silvio, a saúde. A saúde a gente trouxe junto a saúde e a assistência social. Então, cada um desses 4 eixos, a gente tem vários itens que a gente elaborou, que a gente colocou no plano. A partir do momento que a gente for eleitos e
diplomados, empossados. A partir do início da nossa administração, nós vamos atrás de todos esses itens que estão no nosso programa, no nosso plano. Sempre lembrando de uma coisa, Edivaldo. Isso é uma coisa assim, quem me conhece pensa assim, como é que ele faz, o que ele pensa? Eu acompanho, comecei a ler de novo um livro que eu já li, que se chama O Homem, a Administração e a Sociedade, escrito por um austríaco chamado Peter Drucker. Esse livro eu recomendo não só para o gestor público, eu recomendo para qualquer gestor da iniciativa privada que acompanhe, que leia o livro do Peter Drucker, certo? Para você ter uma noção do que é uma administração. Talvez muitos não saibam, mas o Dr. Silvio se formou em contabilidade no ano de 1971. Eu administrei o hospital com bases, vamos dizer assim, em administração mesmo. Eu tenho segurança, eu tenho capacidade de gerir a coisa administrativamente por essa formação contábil que eu tive. Nesses 45 anos, o meu contador sempre foi o mesmo aqui na cidade, né? Quanto aos projetos, um dos projetos que a gente quer é embelezar a nossa cidade. Mas para isso o que a gente precisa fazer? Ter um bom sistema de iluminação, ter um bom sistema viário. Aí vem uma outra coisa. Para você manter um bom sistema viário, no nosso plano, a gente vai procurar fazer um contorno viário do nosso município, certo? Para quê? Para manutenção do nosso piso asfáltico, evitar o trânsito de veículos pesados nas ruas centrais da cidade, para não haver destruição, principalmente da camada de asfalto. Para isso, eu já conversei com os motoristas, com os proprietários de caminhões, de carretas, para nós fazermos um pátio para o estacionamento, porque hoje o pessoal que conhece Palma-Sola e esses motoristas, esses proprietários de carretas principalmente, eles não têm local onde possam ficar estacionados esses caminhões. Então o projeto, o plano, aliás, do Dr. Silvio é fazer o quê? Adquirir uma área de terra para que seja feito um pátio de estacionamento com algumas coisas básicas, como uma rampa, né? Então, uma das coisas que vai usar bastante recurso é adquirir uma área. Então, isso é uma... Não vou te dizer assim, Edivaldo, que seja a prioridade número 1, mas é uma das prioridades. Outra coisa que nós precisamos fazer, que muita gente não gosta que eu fale, nós temos que fazer a readequação do nosso cemitério. Eu tenho o seu Ivanor como ministro da Igreja Católica, já conversei com pastores, de alguns pastores, nós temos que readequar o nosso cemitério, né? Nós temos que montar uma infraestrutura que dê capacidade. Por quê? Porque com a pandemia, o nosso número de óbitos aumentou muito. E isso aí foi assim, esse crescimento de óbito aumentou muito, vamos dizer assim, a ocupação da área do nosso cemitério. Mas, para nós fazermos isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de área. Lá mesmo, não sei. Em outra área, não sei. Isso aí são planos. O projeto, gente, o projeto vai ser elaborado. No momento que o Dr. Silvio estiver sentado na cadeira do prefeito de Palma-Sola, ele não vai administrar as coisas dele, ele vai administrar as coisas de vocês, as coisas de quem mora aqui, da melhor maneira, com responsabilidade, como ele sempre fez, com honestidade, com diálogo e com transparência. E, acima de tudo, com planejamento. Então, esses 2 itens seriam assim. Eu coloquei um item de cada eixo. O cemitério, no caso, né, das obras do setor urbano, da infraestrutura. Do setor agrícola, a gente tem andado bastante nesse interior, nós já visitamos mais da metade dos municípios,
de casa em casa, Edivaldo. A reclamação no interior é estrada. Então nós precisamos adquirir maquinário. Maquinário que dê sustentabilidade aos nossos projetos. Na área da educação, iniciar o contraturno, a educação integral o tempo todo, continuar a qualificação dos nossos profissionais que atuam na área da saúde, certo? Na área, vamos dizer assim, no eixo que vinculado ao Dr. Silvio, que é saúde e assistência social, eu tenho do meu lado o seu Ivanor, que foi 8 anos secretário da assistência social, e o seu Ivanor regularizou a parte fundiária de praticamente 80% do bairro Palmares, legalizou a parte fundiária na linha Brasil, no distrito Renedamo, na linha Novo Cerro Azul. Então, na assistência social, a gente, vamos dizer assim, eu tenho, vamos dizer, uma pessoa de apoio e que conhece. E vinculado ao Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, como todo mundo sabe, tem um vínculo muito grande com o social. Nós, inclusive, temos projetos, né, de um novo conjunto habitacional, né, para ser iniciado o ano que vem aqui no município. Nós não vamos zerar o déficit habitacional, mas nós vamos diminuí-lo. Para que a gente faça esse novo conjunto habitacional, a prefeitura vai ter que ter recursos para quê? Para realizar a infraestrutura. Nós não podemos fazer hoje um conjunto habitacional que não dê o mínimo de infraestrutura. Aí já cai no setor saúde, que eu acho que o município precisa uma coisa chamada saneamento básico. E saneamento básico faz parte de quê? Gente, pessoal que está me assistindo, saneamento básico faz parte da saúde, certo? Só que, infelizmente, a nossa classe, hoje eu sou, não dá para dizer que eu não sou da classe política, hoje eu sou. Pertenço à classe política, mas infelizmente os nossos políticos eles querem saber de fazer obras acima da terra, que dê status, que dê aparência, que apresentam. O saneamento básico, caro jornalista Edivaldo, é tubo que tu enterra, é canalização que você faz, mas as pessoas têm que saber que o saneamento básico vai evitar muitas doenças. Com isso, vai reduzir o atendimento, nós vamos ter condições de dar um atendimento melhor na atenção básica do nosso município. O SUS, eu sempre fui um defensor do Sistema Único de Saúde. O SUS, quem elaborou o SUS foi uma pessoa muito inteligente, muito mais do que eu. Só que, infelizmente, os nossos políticos, eles deturparam o SUS. A própria administração no Ministério da Saúde direciona muita coisa assim, existe muito envolvimento político e não técnico dentro do Sistema Único de Saúde, certo? Então, nós tendo um bom atendimento da atenção básica, nós mantendo o convênio com o hospital local, nós temos resolvendo 80%, 90% do problema doença. Porque eu disse outro dia numa reunião, eu não saberia definir hoje o que é educação, a palavra educação, mas eu sei definir saúde. Saúde, para mim, e é a definição que mais é aceita, é o bem-estar social, físico e mental das pessoas. Essa é a meta do Dr. Silvio, dentro da área que ele mais conhece, certo? Porque foi lá em 8 de dezembro de 1978, que ele fez um juramento, certo, Edivaldo? Mas eu preciso oferecer condições aos profissionais que atuam nessa área também. Eu não posso sobrecarregar. Só uma, assim, entre aspas, vamos dizer assim, eu sou um defensor ferrenho das vacinas. Assim, sou defensor das vacinas. Então, só para o pessoal ter uma noção, hoje, a vacina do tétano, que o Ministério da Saúde recomenda a todas as empresas terem seus funcionários vacinados, custa
pouco em termos de valores. Agora, pacientes que adquirem um tétano, a doença tétano, a maioria vai a óbito. E aquele que não vai a óbito dá um transtorno, vamos dizer assim, uma dificuldade financeira, dá um gasto enorme para o SUS. Então, as vacinas é uma coisa. Só que o Dr. Silvio não é obrigado, e não vai ser obrigado, e não vai obrigar ninguém a se vacinar. Agora, existem normas do Ministério da Saúde, normas do Ministério da Educação, né, da própria Secretaria de Estado de Santa Catarina, que exige o cartão de vacina dessas crianças. Então, assim, digo para vocês, pessoal, nós com bom atendimento da atenção primária do nosso município, ampliando alguns atendimentos, mantendo esse convênio em Palma Sola, mantendo um atendimento de demanda da nossa população, nós incentivando cada vez mais a prevenção, porque nós temos que pensar em prevenção, porque saúde, o pessoal pensa logo em doença. Saúde não, saúde é o bem-estar físico, social e mental, que nem eu falei. Então, essa é a finalidade. Existem condições? Existe. Vamos gastar muito? Vamos. Mas no momento que nós tivermos um bom saneamento básico, que é outro dos programas que vão exigir recursos para nós irmos atrás, nós vamos ter condições de aplicar recursos em outros setores da própria saúde. Então, assim, é muito difícil tu elaborar um projeto prioritário para o município. Por um município não é uma grande família, eles são várias famílias, são vários eixos. Então, baseado nisso, é que eu digo assim, adquirir áreas para instalação, né, desse pátio que eu falei, nós montarmos a educação integral, nós fazermos um saneamento básico, né, nós fazermos um bom trabalho no atendimento da saúde, do atendimento primário. Outra coisa que muito se fala é da criação de empregos, a geração de empregos. Palma Sola, eu sou médico do trabalho há 26 anos. Em toda a região, Palma Sola é um dos municípios com o menor índice de desemprego. Realmente é verdade. O que falta em Palma Sola é mão de obra qualificada. É nós valorizarmos aquele microempresário, aquele palmasolense que tem a sua MEI. Vamos dar condições, vamos montar uma incubadora industrial nesse município, gente. Isso aí é extremamente importante. Nós não podemos pensar em Palma Sola chegar a 15, 20 mil habitantes. Nós temos que, na minha visão, Silvio, administrador, que segue Peter Drucker, é dar qualidade de vida, é melhorar a autoestima da população, né? Então vamos estimular esses empresários que já estão radicados aqui a se dedicarem mais, dar atenção a eles, porque vocês sabem, né, dentro da psicologia, muita coisa você oferece para as pessoas. E quanto mais você oferece, mais as pessoas aumentam sua autoestima, mais as pessoas se dedicam. Ah, mas e o dinheiro? O dinheiro, minha gente, o dinheiro é uma coisa que vem no correr das realizações. Então, assim, nós, em termos de buscar recursos, seriam dentro desses 4 eixos. Obrigado, doutor Silvio. Quer complementar, Ivanor, por gentileza? Eu só quero trazer presente alguns elementos também fundamental, que o Partido dos Trabalhadores sempre é um partido comprometido com o povo. E principalmente Palma Sola, aqui a gente tem, em todas as administrações passadas, o Partido dos Trabalhadores, junto com o MDB, é o que mais aplica recursos aqui. Então, dizer para a população que não tenham medo de votar no Partido dos Trabalhadores, dê essa oportunidade, que hoje nós estamos mais ligados ainda com o governo federal para buscar os recursos dessas 50 unidades habitacionais que nós vamos construir, que é do PAC Habitação, e que nós conseguimos assim cadastrar no governo federal. Então é juntos, né? É por mais Palma Sola que a gente está trabalhando. Então toda essa informação que o Dr. Silvio trouxe, mas essa vontade que nós temos de construir ainda mais de Palma Sola, não tenho medo de voltar no Partido dos Trabalhadores junto com o Dr. Silvio e o MDB. Obrigado, senhor Ivanor. O senhor já falou quase tudo sobre o recurso, mas eu preciso fazer
Alguma prioridade dentro desses recursos, doutor Silvio, a partir de 2025, se eleito agora em 6 de outubro? Existe uma prioridade? É isso aqui? É o saneamento básico? É uma casa popular? É o terreno? O que é a prioridade, doutor Silvio e Ivanor? Com todo respeito, Edivaldo, é uma resposta muito difícil de te dar, mas eu acho que a prioridade é o conjunto desse plano que vai ser realizado o projeto para ser buscado os recursos, para ser implementado e executado. Então, é o conjunto de ações. A nossa prioridade, aí se você questionar, eu vou te dizer assim, essas prioridades vão dar o quê? Vão dar melhor qualidade de vida à população. E é isso que Silvio e Ivanor querem. Nós temos condições, nós temos capacidade de fazer tudo o que está, né, no nosso plano, na nossa vontade. Eu tenho ido para o interior, Edivaldo, e tenho dito para o pessoal, ó, leiam isso aqui, tem coisas que nós vamos depender do governo do Estado, né? Dentro do nosso plano tem lá revitalização da BR, da SC, duplicação do trecho que atravessa a cidade. Nós construímos um novo parque rodoviário, que o nosso parque rodoviário é desde antigamente. Então, nós temos que aumentar. Antigamente a prefeitura tinha 10 carros, hoje tem 40. Então, a coisa está sobrecarregada. Então, é difícil dizer, ó, a prioridade é isso, né? A prioridade é aquilo, a prioridade... Eu, sinceramente, viu, Edivaldo, eu não gostaria, assim, de especificar um parâmetro. Saneamento básico, para mim, se eu fosse ver a área da saúde, o saneamento básico seria o mais importante. Se eu fosse ver a área social, o conjunto habitacional seria o mais importante. Então, assim, esse conjunto de ações, você pode ter certeza quem está escutando o Dr. Silvio falar. Dentro das nossas condições, nós vamos manter, primeiro, manter a máquina administrativa em funcionamento. Nós temos servidores públicos, que é uma coisa que eu valorizo bastante. A minha mãe se aposentou com 35 anos como professora municipal, né? O servidor público é essencial para que a administração do Silvio e do Ivanor ande, vá para frente. Agora, vou ser bem sincero como eu sou com todas as pessoas. Essa resposta da prioridade, eu vou ficar te devendo. Obrigado, doutor Silvio. Aí, portanto, são várias prioridades no governo do doutor Silvio e Ivanor. Agora sim, mais direcionada a pergunta. Papel do vice-prefeito. Como que vai ser o Ivanor se eleito em 6 de outubro, juntamente com o doutor Silvio, qual que será o papel? Com certeza, Edivaldo, pela experiência que temos adquirido nos últimos anos como secretário de assistente social, é estar presente em todas as ações do município, né? É ser realmente um vice-prefeito atuando, buscando recursos, né, na esfera estadual, federal, diálogo com as lideranças, né? Visitar nossas comunidades, ver a realidade de cada uma. A gente conhece hoje, família por família, onde que eles residem, mas olhar a realidade, né, das estradas, né, da questão e daquilo que o doutor Silvio coloca, né, da questão de olhar para a educação. Hoje nós, graças a Deus, estamos conseguindo subir, né, esse IDEB da educação também, de 6 e pouco já passamos de 7, parabenizar toda essa equipe da educação também, aí do município. Então, está atento, né, à realidade do município, né, através de recursos, mas também ser aquela pessoa presente em todo o momento da vida das pessoas, né. Então, a gente, como um ente público ali, né, está ali no meio do povo e fazer acontecer as mudanças que o povo espera, né. Então, o vice deve estar junto com o prefeito, né, trabalhando, e eu tenho certeza que nós faremos um trabalho muito bom com a comunidade, com as pessoas, e o que depender da gente de buscar recursos para melhorar a infraestrutura do município, nós vamos buscar. Eu falava esses dias atrás com o nosso deputado federal, o Pedro Ksai. Nós sabemos que
Palma-Sola sempre foi muito bem investido em recursos, e ele disse assim: nós temos que investir 3 vezes mais, estando o Partido dos Trabalhadores junto na administração. Então, é essa a expectativa, né? E a gente sabe que, vindo os recursos, vai girar a economia do município também, né? Principalmente trazendo presente ainda essa questão das casas populares. A maioria do material se compra aqui, né? Nas nossas lojas, enfim, aqui, e isso vai girar a economia do município, os pedreiros, enfim, o pessoal que trabalha na construção civil, e vai dar, então, mais rendimento para essas pessoas, né? Mais trabalho e, consequentemente, então, assim, melhorar a vida das pessoas. Então, são 50 unidades, são 50 famílias que nós vamos estar fazendo parte, né? Desse projeto que a gente tem. Então, no geral, ser um vice-prefeito é estar 24 horas a disponível da população. Obrigado, seu Ivanor. Vamos voltar com o Dr. Silvio aqui. Ele falou antes que foi vereador lá atrás. Câmara de Vereadores. Poder Executivo e Legislativo. Como será o relacionamento do Dr. Silvio, do Ivanor, vice-prefeitos eleitos em 6 de outubro? Como que vai ser essa relação para com os vereadores? Olha, Edivaldo, eu falei, realmente eu fui vereador por 12 anos, inclusive um mandato junto com o pai do seu Ivanor, né? A gente foi vereador juntos. Assim, eu acho que dia 7 de outubro terminou a eleição, para nós que não temos segundo turno. Vamos pensar no quê? Vamos pensar em Palma-Sola. Vamos pensar na população de Palma-Sola. Vamos pensar nas empresas de Palma-Sola, vamos pensar no nosso meio ambiente, nós vamos pensar na nossa economia, certo? Na economia do município, na arrecadação do município, nos projetos do município. Aí aquela história. Eu sempre fui uma pessoa de diálogo. Claro que quando eu tenho alguma posição, eu defendo o meu posicionamento. Se alguém me convencer, me provar que eu estou errado, sempre tive humildade de acatar a decisão da maioria. Agora, muitas vezes, a maioria leva a coisa para o lado da política. Se nós tivermos maioria na Câmara ou minoria da Câmara, para o Dr. Silvio não vai haver dificuldade. Sem respeitar as pessoas, né? Muita gente me respeita também, eu acho que isso aí é bom. Agora, podem ter certeza, Edivaldo, que da parte do Executivo, tanto do Dr. Silvio quanto do seu Ivanor, nós não vamos criar entraves nenhum com os vereadores. Agora, só existe um detalhe. Nós também, essa vontade, essa dedicação, precisa haver uma reciprocidade. Eu acho que a palavra ideal, legislativo e executivo, seja a palavra simbiose, uma integrada à outra. Então, essa é a minha intenção, é a intenção dessa coligação Palma-Sola Mais, para quê? Para que a coisa fique fluindo da melhor maneira. Obrigado, doutor Silvio. Participação no governo do munícipe, do palmasolense. Como que vai ser a participação e como que vai ser o atendimento para com a população? O diálogo, em primeiro lugar, o planejamento, juntamente, né, vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente vai usar bastante é o planejamento. Diálogo. O diálogo é o quê? É conversar com as pessoas, mas não só você determinar. Você tem que aprender a escutar. Eu sou médico há 45 anos. Uma das coisas que a gente aprendeu na faculdade é escutar, né? Até hoje, se você for consultar, o médico precisa o quê? Ouvir o paciente. Ele precisa escutar o paciente. Diferente daquele caso lá que eu relatei do paciente, aquele, sabe, que era o senhor, que chegava no hospital, não precisava escutar nada, eu já sabia o que tinha, né? Então, pessoal, vamos descontrair um pouco, né, Edivaldo? Então, assim, pessoal, eu acho que o diálogo, o respeito, né? O respeito com as pessoas precisam ser tratadas como seres humanos. As pessoas não podem ser tratadas mais hoje, né, a grito,
Tem uma música, que eu não me lembro agora de quem que é, uma música gauchesca, que pede por que todo gaúcho é gritão. Aí fala durante a letra dessa música que é porque o gaúcho é acostumado a tratar o gado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que tratar as pessoas com respeito. Elas são iguais a nós, né? Nós nascemos da mesma maneira, um igual ao outro, e nós vamos ter o mesmo destino. A morte vai ser o final de cada um de nós. Eu sou cristão, eu fui batizado, eu frequento igreja, eu tenho, vamos dizer assim, essa formação cristã. E eu acho que o cristianismo, independente, vamos dizer assim, do catolicismo, do evangelho, da equipe evangélica que tem hoje, do luteranismo, do espiritismo, todos esses aí merecem o quê? Merecem o respeito do executivo, merecem o respeito do prefeito, né? É obrigação dele ouvir as reclamações, as demandas, e o pessoal está cansado de promessas. Promessas e promessas que muitas vezes não são cumpridas. Vai emparelhar morro, ninguém vai desviar rio, né, na nossa administração. Na parte social, eu tenho colocado para as pessoas, inclusive essa semana a gente visitou o assentamento. Até hoje o assentamento não tem documentação, lá no assentamento São Luís, e eu fui obrigado, não, eu coloquei para as pessoas lá, esse aí não é problema do prefeito Silvio. A regularização fundiária, assim como aquele cidadão regularizou Palmares, Linha Brasil, Cerro Azul, a responsabilidade de ir atrás é do meu vice, que você questionou qual seria o entendimento, a função do vice. O vice-prefeito tem que trabalhar também, a mesma palavra, em simbiose com o prefeito. No momento, eu fui vice-prefeito da dona Nair, nós nunca tivemos desavença, gente. Nós nunca tivemos problema. Então, eu acho que essa integração tem que existir, né? Nós temos que aprender a escutar mais. Tem muita gente que terminou a eleição, ganhou a eleição, teve o voto, vira as costas. Por isso é que é muito importante o nome desse programa de vocês, né? O voto consciente. Por quê? Porque nessa hora existe o voto capitalista, o voto, vamos usar assim, comprado. Se alguém quiser dizer assim, não, eu quero tanto pelo voto, aí eu pergunto para quem está nos assistindo, como é que se você recebeu 2, 5, 10 reais, não interessa o valor, como é que você vai ter a capacidade depois de ir lá cobrar um vereador, cobrar o prefeito, o vice-prefeito, e ele vai te dizer assim, não, eu já te paguei, tu não tem mais direito nenhum. Então, por isso que é importante o nome desse programa que vocês têm, né, nesse período eleitoral. Só que isso aí, infelizmente, ainda é uma questão cultural. Então as pessoas podem ter certeza que tudo aquilo que estará ao alcance do nosso trabalho, da nossa administração, nós vamos realizar. No interior, nós temos uma dificuldade grande com as estradas no interior. Agora, só uma colocação assim que o senhor Ivanor passou a relação de todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Democrático Brasileiro. O Partido dos Trabalhadores e o Movimento Democrático Brasileiro tem 7 candidatos a vereador no interior. Dos nossos 18, 7 são do interior. Esses vereadores, juntamente com o nosso vice e com o Dr. Silvio, nós vamos fazer uma administração integrada e com respeito ao ser humano. Como médico, eu afirmo isso. Obrigado, doutor Silvio. Vamos passar aqui então para o seu Ivanor. É só para complementar uma questão do trabalho com equipe também, e não só porque está na lei, mas nós temos que trabalhar com os conselhos, né? Os conselhos que é importante, porque às vezes o pessoal pensa assim, a lei lá exige que tenha o Conselho de Assistência Social, mas esse conselho justamente ele existe e é para justamente medir essas políticas públicas, onde que se investe, o que se investe e tal, né? Então, nesse sentido, só para complementando essa parte, que nós vamos trabalhar com os conselhos, né?
mas conselhos que realmente se comprometam, que ajudem a administração a resolver os problemas, seja da agricultura, o Conselho da Agricultura. Vamos criar aí o Conselho de Habitação, justamente para trabalhar essa questão das unidades habitacionais, que um conselho bem composto vai analisar caso a caso também nesse sentido. O Conselho de Educação, que aí está de parabéns também pelo que estão fazendo, né? E assim os outros conselhos também. Eu acho que é importante sempre valorizar as ideias que vêm das pessoas, justamente essas pessoas que são escolhidas pela comunidade para ser conselheiros, eles trazem as demandas. É muito bom o Conselho de Saúde do nosso município, que, não só pela história, mas pelo apontamento que eles colocam, aonde que é preciso investir, enfim, através das leis. Então, queremos dar um enfoque forte na questão dos conselhos e que esse conselho se comprometa junto com nós para administrar o nosso município. Obrigado, senhor Ivanor. Papel da imprensa. Como que o senhor Ivanor vê o papel da imprensa na administração pública? Eu acho fundamental, né? Uma imprensa assim, sadia, né? Que olhe, eu digo assim, que olhe para aquilo que está acontecendo, na verdade, né? Não precisa inventar nada, mas que coloque aquilo como uma coisa assim, que leve a informação, né? Então a gente vai ser bastante transparente, com certeza. Hoje tem aí o portal da transparência dos municípios. Vamos confiar e apostar nisso, né? Que é a questão eu sempre falo, né? Que eu aprendi de casa, né? Da questão do meu pai, a honestidade, a sinceridade, as coisas que são dos outros, é dos outros, né? Então cada realzinho que é investido na questão pública, ela tem que ser transparente, tem que ser mostrada. Então a minha visão é essa, né? E que a imprensa faça o trabalho que é para ser feito, né? De divulgar, se for para criticar, tem que criticar, mas que mostre, né? Mostre para a população também. Então hoje a gente sabe que a sociedade nossa vive muito fake news, né? Inventa-se tantas coisas, utiliza até palavras que não é tua, né? Para colocar no meio de comunicação. Tem acontecido isso comigo, com as pessoas aí fazendo fala que não é minha, colocando no meio. Então, isso não leva a nada, né? Não leva à construção de uma cidadania verdadeira, né? Então, a democracia está aí para que as pessoas escolham, né? Então, escolhendo, você está fazendo a tua parte de escolher. Então, sinta-se bem para escolher, né? As pessoas que você acha que vai representar melhor a tua classe, a tua vida, e vai defender o município. Mas a imprensa deve ser livre e aberta, assim como vocês estão aí com nós hoje, vão estar com as outras pessoas também. É isso aí. Então, que cada um possa ter a sua opinião nesse sentido. Obrigado, senhor Ivanor. Doutor Silvio, como entende o papel da imprensa, né, no governo municipal, enfim, né, na administração? Eu acho que o compromisso, vamos dizer assim, da imprensa é um compromisso de trabalhar com a verdade. Eu vivi a minha época estudantil, toda ela no regime da ditadura, onde a imprensa era censurada, onde muitos jornalistas, até hoje, ninguém sabe o destino deles. Então, hoje não existe mais censura, né? O nosso país é um país livre, é um país laico, é um país democrático, e assim, onde termina o meu direito, começa o direito do meu próximo. Então, a imprensa em si hoje, a imprensa informativa deve trabalhar com isso. A internet, as redes sociais, elas trouxeram muitas vantagens. A tecnologia foi excelente. Só que, infelizmente, estão deturpando, estão postando coisas aí para denegrir as pessoas. E se for assim, se for verdade, a pessoa que cometeu isso aí, ela deve pagar mesmo. Agora, nas redes sociais, é tanta invenção, é tanta imparcialidade. Só que aí o quê? É rede social, né? A rede social não tem regra, para mim. Não tem regra. Uma imprensa de boa qualidade é aquela imprensa que respeita e é aquela imprensa que não precisa ser censurada, mas ela deve responder pelas inverdades que ela publica, certo? Então, eu acho fundamental, é extremamente importante. Por quê? Porque se não fosse a imprensa, como é que você vai divulgar a tua administração? Como é que você vai divulgar os teus atos? Quero ter
um dos melhores relacionamentos com a imprensa, rádio, jornal, televisão, né? Rede social eu deixo em segundo plano, Edivaldo. Com todo respeito às pessoas hoje que estão sempre na tela, mas eu prefiro a imprensa normal. Obrigado, doutor Silvio. Vamos para os agradecimentos, né? Começar com o seu Ivanor aqui. Seu Ivanor, momento de agradecer aí, né, a população que vai receber vocês e que está recebendo. Fica à vontade, seu Ivanor. Então, primeiro, parabenizar vocês aí da tribuna, né, por esse espaço e agradecer também a vocês. Agradecer aí a nossa equipe de trabalho e a coordenação da campanha também, que tem assim andado bastante, orientado nós também, que sempre é importante ter pessoas na frente, né, dando orientação, nossa equipe jurídica, nossa equipe aí contábil, todo mundo, né? E fazer um agradecimento especial aí para onde a gente já passou, nas famílias aí, na agricultura, foram bastante, vamos passar em todas as famílias, estamos passando, não estamos deixando ninguém para trás, né? Uma visitinha rápida, todo mundo conhece a gente, sabe da nossa história, da nossa vida e da nossa missão que nós temos aí, né, nesse mundo da política também, né? Porque os municípios, né? Então, às vezes o pessoal diz, eu não gosto de falar de política, né? Mas goste ou não goste, tem que eleger um prefeito, tem que eleger um vice-prefeito e vai chegar 9 vereadores na Câmara, né? Em todos os lugares da nossa região aqui. E aí isso é uma disputa sadia, né? Então agradecer realmente aí e dizer que estamos visitando aí também nos bairros, na comunidade aqui no centro aqui também da cidade. Vamos, a nível do possível, passar em todas as famílias, levar nossa proposta, né? Levar nosso plano que a gente construiu com muito carinho, né? Assim, dialogado também com as pessoas e também vamos escutando, além do plano que nós temos aqui, escutando as pessoas, a gente escuta no interior, aí o pessoal comentando, falando, algumas realidades assim que foi boa, né? E outras que precisam melhorar. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e no dia 6 de outubro, então, vote doutor Silvio, vote Ivanor para uma cidade, para uma população, para um município ainda mais. Muito obrigado. Doutor Silvio, agradecimentos. Seu Ivanor agradeceu a nossa equipe de trabalho. Seu Ivanor já agradeceu as famílias que têm nos recebido de braços abertos. E o seu Ivanor, às vezes, ele se surpreende com as lembranças do velho doutor Silvio. Fatos que ocorreram há 30, 40 anos que a gente grava. Eu quero agradecer essas pessoas, né, que me reconhecem em todas as casas, em todas as famílias, né? Agora, eu quero dizer para quem está nos assistindo que eu não tenho que agradecer em especial a alguém assim da comunidade, do partido, coisa. Agora, eu não posso deixar de agradecer a uma pessoa chamada Dona Laine. A minha esposa é o nosso, vamos dizer assim, nosso eixo principal de sustentação da nossa coligação, Palma Sola Mais, e vocês aqui de Palma Sola, que conhecem a Laine, né? Às vezes ela fica chateada, que eu digo assim, para Dona Laine. Todo mundo conhece ela na cidade por Dona Laine. O trabalho social, o trabalho dentro das ONGs, dentro das entidades que ela sempre desempenhou, a simplicidade dela, a humildade dela. Tem muita gente que diz assim, é o teu porto seguro, é aquela pessoa que muitas e muitas vezes apaga os incêndios, né, com a calma, com a humildade dela. Então, essa aí é a pessoa que eu preciso agradecer ao vivo, né, e dizer assim a ela, muito obrigado, aos meus filhos e a vocês que têm nos recebido e a vocês que tenho certeza que vão votar no 15 no doutor Silvio. Obrigado, doutor Silvio. Vamos para a última pergunta, então. Por que votar em doutor Silvio e Ivanor, seu Ivanor? Eu digo assim, para votar no doutor Silvio primeiro, né? É essa questão da pessoa que ele é, né? A pessoa que ele
já trabalhou por esse município, né, há tantos anos. A gente fica abismado olhando aí no encontro com as famílias, aquilo que eu dizia já antes, né, todo mundo conhece o Silvio, né, por esse administrador também que ele é, né, por esse investidor que investiu aqui desde quando chegou jovem aqui, né. Então, aí, quando construiu o hospital, quando com sua família foi construindo, né, teve suas dificuldades também, mas está investindo muito no município, né, investindo bastante. E, com certeza, será um grande administrador. E junto comigo, nós vamos, então, buscar recursos para nós melhorar o nosso município. Tenho certeza disso, e nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos empolgados, né, para a gente, com certeza, fazer com que esse município desenvolva cada vez mais e possa ter pessoas aqui que se deem bem, né? Então, pode confiar em nós, vote Dr. Silvio, sem medo de ser feliz, por uma palma-sola a mais. Dr. Silvio Ivanor é 15. Obrigado, senhor Ivanor. Dr. Silvio, vou lhe repetir, por que votar em Dr. Silvio e Ivanor no dia 6 de outubro? Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, quem está nos assistindo, sem falsa modéstia, sou o melhor candidato a prefeito hoje em Palma Sola. Se alguém duvida disso, procure o meu histórico, procura a minha história, procure a minha capacidade, procure tudo que eu fiz por Palma Sola. As pessoas me conhecem, as pessoas conhecem o seu Ivanor dentro da área social dele, as pessoas conhecem dentro da diocese, dentro da Igreja Católica, o trabalho do seu Ivanor. A minha capacidade, pessoal, a minha dedicação, essa aí é difícil alguém competir com ela. Isso aí, já que você perguntou, eu não queria ser tão, vamos dizer assim, de repente até egoísta em elogiar a mim mesmo. Agora, tenho certeza que tenho capacidade pelas administrações da iniciativa privada que fiz, né, que já atuei, né, pela profissão que atuei, que são entre Dionísio Cerqueira, quando eu comecei, Barracão, Anchieta, Campo Herê, Francisco Beltrão e Palma Sola. Por essas mãos aqui passaram mais de 15 mil nascimentos. Então, gente, não é uma história relâmpago, é uma história grande. Não é relâmpago e também não é eterna, mas é uma história que continua andando. Por isso, dia 6 de outubro, 15 do Dr. Silvio. A campanha, para mim, é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Falando da dona Laine, ela me pediu outro dia, tu não está preocupado com a campanha? Digo, um pouco. Mas como tem? Digo, ó, eu vou me preocupar a hora que eu for eleito e que eu tenha a responsabilidade de tocar os destinos do município por 4 anos. Aí sim, ela vai voltar, veio aquele Silvio que construiu o hospital, que elaborou, foi atrás de liberação da usina, foi aquele Silvio, né? Hoje é campanha, hoje nós estamos num período eleitoral. Agora, a minha preocupação vai ser a partir do dia 1º de janeiro, que tenho certeza que o nome do Silvio, o nome do Ivanor, a coligação Palma Sola Mais, vai ser consagrada nas urnas no dia 6. Obrigado aí ao Dr. Silvio, candidato a prefeito aqui de Palma Sola, também seu Ivanor, o vice-prefeito. Obrigado pela entrevista. Repórter Edivaldo Vargas, TV Tribuna, o mundo se liga aqui.